dessa entrevista é só a gente aproveitar a sua presença aqui no nosso país para a gente entender um pouco mais das diferenças, né, da escola americana com a escola brasileira. Então agradeço que você esteja aqui. Isso aqui é mais uma gravação então para a TV GPN e nós estamos aqui com a Gabriela, com a Gabi. Ela veio fazer aqui o intercâmbio de 5 meses, não é? E nós temos aqui, ela é aluna do primeiro ano do ensino médio e nós temos a honra de estar aqui entrevistando a Gabi aqui agora. Para quem não sabe, a Gabi gostou muito de chegar aqui porque viu que estava embaixo do retrato do avô dela, você entende? Então estava aqui embaixo do retrato do avô dela, que aí nessa foto estava aqui na banca da Ana Paula Malheiros. Então, Gabi, eu queria que você tentasse contar para a gente um pouco, quer dizer, primeiro, como é que é essa experiência de ser, né, de vir dos Estados Unidos, não é? E estar aqui numa escola totalmente diferente. Eu fiquei com medo os primeiros dias que eu veio. Eu tinha vergonha do jeito que eu falava português, porque minha família sempre falava que eu tinha sotaque. Mas eu sempre gostava de coisas novas, experimentar coisas novas, então eu estava muito ansiosa para vir aqui, experimentar, ver como é que é a vida do jovem brasileiro. Então eu estou gostando, adorei meu tempo aqui, gostei muito, fiz muitas amigas, aproveitei a cultura um pouco, eu acho. Então. Deu para passear um pouco, você já me contou, não é? Tá ok. Olha, então a Gabi, ela é filha de brasileiros, mas ela é nascida nos Estados Unidos e ela fala esse português com, né, como ela mesma diz, com um pouquinho de nada de um sotaque, muito melhor do que o meu inglês, né? Quando eu falo inglês com muito mais sotaque. E eu dou palestra por aí afora, mas então, bacana. Você chegou aqui em quando? Foi em fevereiro ou não? Em janeiro, não é? Eu cheguei em Brasil em dezembro e passei um pouco de tempo com família em São Paulo. Tá bom. E aí veio pra cá, não é? E conta pra mim uma coisa, o que você achou assim mais parecido com a escola americana, com a sua escola lá e com a escola, né, aqui que você veio estudar, e o que você achou de mais diferente assim? Parecida é mais difícil para mim achar uma coisa parecida. Os alunos são parecidos. Eu tinha um monte de amigo que perguntou como é que são as crianças nos Estados Unidos, mas é tudo a mesma coisa. Tem os nerds, os espertos, daí tem os que jogam futebol e esporte. É dividido essa. Os jocks, né? E aí tá bom. E diferente, a primeira coisa que impactou quando a aula começou era o tamanho da classe, da aula. Tinha 42 pessoas na minha sala e nos Estados Unidos o máximo é 25. Então eu reparei que alguns professores tinham problemas tentando ensinar a aula inteira, todos os alunos, porque tem muito aí. Quando tem muita gente junto, eles começam a falar e ficou um problema grande. Alguns professores têm muita dificuldade conseguir calmar os alunos suficientemente para conversar e ensinar a matéria. Então, e lá nos Estados Unidos é só 25 pessoas, no máximo. Então, é muito mais fácil, é muito mais calma a aula, eu acho. Eu acho que isso foi o mais, assim, chocante. Entendi. E você acha que isso, então, isso
era um problema para você? Você também sentiu como sendo um problema para você aprender? Sim, muito, porque fica distraído, né, com pessoas, principalmente as pessoas que sentam atrás na aula, na sala, eles ficam conversando e fica distraído, assim, você começa a ouvir o professor, daí quando é um professor mais jovem, mais novo, eles não falam tão alto, então daí fica difícil para ouvir ela e... Você sentava mais na frente ou mais atrás, quando você tinha a chance de escolher? Na frente. Você senta na frente. Mais na frente, sim. Tá. E me diz uma coisa, Gabi, você conseguiu ver assim diferenças entre as formas em que os professores dão aula? Quer dizer, o tamanho da turma é uma coisa, né? Mas você sentiu alguma diferença entre as formas que os professores dão aula? Muito, muito. Os professores aqui, eles ficam em frente da aula, dando aula, claro, mas só falando, só o professor que fala. Eles falam 45 minutos, todo professor, o dia inteiro, 7 aulas, falando, e os alunos ficam lá escrevendo o que o professor passa na lousa, escrevendo mais ainda que se o professor fala alguma coisa importante. Mas só isso que os professores fazem. Tem alguns exemplos, sim, a gente usa apostila, tudo que vem de apostila, só a apostila que usa. Isso foi muito interessante para mim, porque nos Estados Unidos é completamente diferente. Os professores não têm uma apostila que eles têm que seguir. Eles que criam a aula. E o livro, não tem um livro. Muitos professores não usam livro. E os professores que usam são muito mais, tipo, não são tão rígidos com o livro. Então, os professores lá fazem mais tipos de coisas diferentes. Não é o professor falando a aula inteira. É mais conversa, debate, projeto a gente faz, atividades sozinhos, em grupos, tem muito mais grupo, a gente faz trabalho em grupo lá. E aqui só o professor fala o tempo inteiro, seguindo apostila. Só. Foi muito, não sei, é muito estranho pra mim isso, porque nos Estados Unidos eu reparei que a maioria dos professores só falam, o professor só falando, menos de 50% da aula. É os alunos que conversam, dão ideias, falam, trabalham em grupo, apresentam projeto. Até que eu tinha alguns professores que gostavam de fazer o aluno da aula. Então, mas aqui é muito, só o professor fala, o tempo inteiro. Então, aqui a tua ideia é que aqui 45 minutos de aula, o professor fala pelo menos 40, não é assim? Sim. Né? Senão, às vezes até os 45 mesmo, não é? E lá, então, tinha mais projetos. Você lembra de algum projeto, em qualquer disciplina, né? Mas se lembrar de algum em matemática, eu já vi que vocês fazem atividades em grupo, às vezes os alunos são convidados para eles darem aula, correto? Não é? E assim, eles vão e dão as aulas. Vê se você consegue ou me dizer de outras coisas que aconteçam, né? E como que, assim, para que a gente possa ter um pouco mais de ideia, um sabor, assim, pelos seus olhos, de como que é essa sala de aula americana, né? Então, a sala americana é do professor. Então, é os alunos que viajam, assim, para sala a sala. Então, o professor que fica tem a sala dele. Então, você entra na sala e tudo é personalizado. Quando você entra na sala de matemática, temos tabelas de multiplicação, tem um monte de coisa que você entra e você sabe, essa é uma sala de matemática. Daí você entra numa sala de história, é completamente diferente. Isso é uma coisa que aqui não acontece, porque é os professores que vão em sala a sala. Então, eu acho que os professores
tem mais tem a sala dele, então é mais o casinha deles, tipo, você entra e você sabe onde você tá. E eu acho que isso faz ter um ambiente mais relaxado, para mim mais relaxado. O professor gosta de conversar mais, de ser mais amigo, até que aqui você tem muito disso também, mas lá é mais, eles são mais amiguinhos quando eles estão ensinando, não só de ser engraçado. Aqui tem muito professor que é engraçado, mas mas lá quando eles estão ensinando, eles têm mais disponibilidade na sala, eu acho. Então vira um lugar que é para ser mais prático na sala de aula, tipo, ensinando a matéria. Então não é o professor só ficando em frente da aula. Tá. O professor fica andando e ele senta no banquinho dele, sabe, ou a mesinha dele, ele pede para outros alunos vir e demonstrar a aula, ou demonstrar o jeito que ele fez um problema em matemática. Isso acontece muito em matemática. E o professor mostra um problema na lousa e a gente faz o problema sozinha. Daí ele pergunta de que forma que a gente fez o problema. Daí algumas pessoas acham que eles fez de uma forma interessante e vai em frente da aula e eles ensinam o jeito que ele fez. Ou uma coisa ele achou que era interessante no problema, uma coisa que ele achou para ajudar ele para resolver o problema. Daí vai um outro aluno. Então você já vê que é mais aluno conversando, não é só o professor. Então, para a criança que não está entendendo, não entendi, agora ele tem 10 professores, 10 pessoas para mostrar um jeito diferente de fazer um problema. Então assim, se eu estou assim, veja se essa é uma síntese razoável, quer dizer, a primeira diferença é o tamanho das turmas, a segunda diferença seria o professor falar mais, a terceira é que lá o professor fica na sua sala e os alunos aqui vão, e você acha que com isso os professores ficam mais à vontade e eles ficam mais próximos dos alunos e ensinando, e eles, ao falarem menos, às vezes chamam os alunos para apresentarem uma solução do problema, e aí você diz que às vezes os alunos se tornam professores, digamos assim, também, ajudando aqueles, não é, que não conseguem. Tá ok, tá legal. Você lembra de algum exemplo, assim, mais de um problema de matemática que tenha ficado na sua cabeça? Se for matemática, você sabe que eu estou mais interessado, mas se for de geografia também, ou de inglês, também pode, né? Bom, quando eu era mais pequena, eu lembro, porque eu gostei muito deste projeto, cada aluno escolheu um número, qualquer número, e ele tinha que fazer uma apresentação com esse número. É só isso que o professor falou. Daí, cada aluno levou esse proposta de um jeito diferente. Tinha algumas coisas muito interessantes desse número. Daí, mostrava a multiplicação com esse número e tudo de jeito diferente, tudo pode ser criativo. Isso é uma outra coisa que é muito difícil encontrar aqui, é criatividade, porque os professores dos exatas, eu vejo muitas vezes que eles ensinam um jeito de fazer alguma coisa, um jeito de chegar a uma resposta. Mas lá com os alunos trazendo as ideias deles, você tem, como eu falei, 10 professores, 10 jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Então, cada aluno pode usar a criatividade dele para resolver qualquer problema em qualquer matéria. Uhum.
Então você acha que esses problemas abertos abrem espaço para um pouco mais de criatividade, é isso? Sim, porque você tem um aluno que faz 6 vezes 10 e ele adiciona 10 vezes o número 6. Mas daí o aluno que não entende isso já faz, eu sei que 6 vezes 5, daí eu vou multiplicar isso por 2. Mas você já está tendo 2 jeitos diferentes. Mas aqui eu estou vendo muito, você tem que memorizar. 6 vezes 10 é 60. Só tem que memorizar isso. Você agora completou aqui o nosso primeiro ano, né? Então você lá já fez um semestre na high school, é isso ou não? Eu já fiz em high school 1 ano e meio. 1 ano e meio, tá bom, porque tem, dependendo do estado, eu acho que são 3 anos e em outros são 4. Sim, um pouco. Eu estudei, na sua idade, eu estudei 6 meses nos Estados Unidos, mas aí a minha eram 3 só. Mas faz muito tempo também na Califórnia, então pode ter sido, né, outra história. Tá bom. E conta pra mim uma coisa, se fosse contratada aqui agora como diretora de uma escola no Brasil, aqui agora, né, você se formou, foi contratada assim, que mudanças que você implementaria de coisas que você achou bacanas aqui, de coisas que você achou boas da onde, né, do seu país, não é? Como é que você faria isso? Bom, eu gosto muito do jeito de ensino dos Estados Unidos, que você pode escolher as suas matérias. Isso é uma coisa que não existe aqui, porque toda criança tem que fazer as matérias da escola. Mas lá na minha escola tinha 7 matérias, 4 eram obrigadas: inglês, matemática, um curso de ciências que você pode escolher e um curso de história que você também pode escolher. Daí tinha 3 matérias que você pode escolher: música, um curso extra de literatura, um curso extra de ciências, teatro, um monte de coisas diferentes. E eu gosto muito disso porque, principalmente para mim, eu não sei o que eu quero fazer ainda. Eu não sei o que eu quero ser quando eu me formar e ir para a faculdade. E aqui, todo mundo tem que saber o que ele quer prestar no vestibular. Isso é uma coisa que eu fico meio com medo, porque eu não sei o que eu quero fazer ainda. Mas nos Estados Unidos, os alunos têm eles podem escolher essa flexibilidade com as aulas que ele quer fazer. Então, é um jeito de experimentar coisas novas e ver o que você gosta e achar esse paixão para alguma coisa. Então, se eu fosse diretora, eu acho que isso é uma coisa, se eu conseguir implementar, ia ser bom. Me diz uma coisa, você, nesse 1 ano e meio que você teve no high school, que matérias que você gostou mais assim? Ou uma, ou algumas? Eu gosto muito de história. História? E eu gostei também de matemática, né? Não tem que gostar, porque a mãe e o avô gostam, a neta não tem que gostar, não é? Mas eu gostei. E eu gosto muito de música. Uma coisa que aqui não tem na sala de aula. Mas eu já fiz 3 cursos diferentes de música lá. É uma coisa que eu adoro. Que bom. Tá ok. Tem alguma mensagem que você queira deixar para os seus colegas que às vezes vão olhar esse vídeo depois, não? Para as colegas, eu sei que a escola aqui é muito rígida e é chato em algumas vezes, mas eu espero que vocês continuem estudando, indo bem, porque indo para colégio é bom. E daí, se você tem um emprego, você pode me visitar nos Estados Unidos. Muito obrigado, Gabi. Essa foi a entrevista com Gabi, que ontem fez 16 anos, entendeu? Então, meus parabéns e eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui na Unesp
para a gente aprender um pouquinho com esse pequeno vídeo, um pouquinho mais sobre outras possibilidades do que pode vir a ser o mundo escola, né? Assim, aquele que esteja aqui nessa escola fala, puxa, a escola podia ter outras maneiras, né, de ser. E aí ele vai ver se ele gosta mais dessa escola ou de outra escola. Muito obrigado, Gabriela.